Mais uma vez eu desejo saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que chegamos à hora de falar acerca de Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Então abramos nossas Bíblias. Eu serei bem sucinto esta noite. O livro de Efésios, no seu capítulo 1. Glória a Deus. Livro de Efésios, epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Glória a Deus. E o versículo, eu quero ler com vocês, é apenas um versículo. Glória a Jesus. Livro de Efésios, capítulo de número 1, ou de número 1, como você queira. E o versículo é o versículo de número 4. Aleluia. Quantos encontraram? Façam um coral bem bonito, dizendo assim: eu vou morar no céu. Graças a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Pode sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, esta noite a palavra do Senhor aos nossos corações. Eu quero que você dobre a sua atenção para ouvir o que o Espírito de Deus, aleluia, esta noite está ministrando em nosso coração. É bem verdade que o texto ele é claro, ele é preciso e conciso naquilo que está nos dizendo, que foi Jesus, que foi Deus, na sua infinita soberania e presciência. E Paulo vai escrever dizendo que ele nos, em alguns termos vai dizer, ele nos elegeu nele, ele nos escolheu nele. E esta palavra me chama muito a atenção, porque eu fico glorificando a Deus. Eu olho para o mundo e vejo, irmãos, tantas e tantas e tantas pessoas, e Deus, na sua infinita graça, na sua soberania, no seu poder, na sua glória, ele olhou para a terra, aleluia, e se interessou, e se entregou, e tomou a iniciativa, aleluia, de nos atrair para ele, pois foi ele quem nos elegeu desde a fundação do mundo, pois foi ele mesmo quem nos criou. E aqui eu entendo que nenhum de nós, nenhum ser humano, ele é obra do acaso. Nenhum ser humano ele veio na terra simplesmente por vir, mas ele tem, aleluia, algo de Deus nele, e ele precisa executar essas obras, e está dentro da vontade do eterno Deus. Eu olho para esse texto, meus amados irmãos, e eu fico me questionando, dizendo, talvez Deus nos escolheu, aleluia, para proclamar a sua glória. E aí eu começo a ler o texto bíblico da palavra de Deus, e eu vejo que Deus não nos escolheu para isso, porque o salmista, no capítulo, se assim eu posso chamar, no número 19 de Salmos, né? A Bíblia diz que os céus declaram, proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então veja, Deus pega o firmamento, pega os céus, pega a obra das suas mãos, aleluia, a glória de Deus é declarada. A Bíblia vai nos dizer que um dia, aleluia, faz declaração do outro dia. E eu estava analisando isso, e eu comecei a perguntar, quem daqui dentre nós tem a preocupação de dizer, eu acho que hoje é noite, mas eu estou com a preocupação de não chegar o dia amanhã? Você vai entender. Como assim, pastor? Nenhum de nós se preocupamos. Hoje é noite. Depois da noite vem o quê?
o dia. Isso é o ciclo natural. Ninguém vai se preocupar, dizer, eita, amanhã, ou seja, daqui a tantas horas, daqui a 7 horas, vai virar noite de novo e não vai chegar o dia. Não, nós temos a certeza que estamos passando por essas horas. Depois de meia-noite vai se rompendo o dia e chega amanhã. Por isso que ele disse, o choro dura, pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele está nos declarando que um dia anuncia o outro dia. Ou seja, nós sabemos, a não ser que Jesus nos arrebate, mas nós sabemos que hoje, depois dessa noite, virá o amanhã, virá o dia para clarear, para nos trazer, aleluia, momentos aonde nós vamos fazer as nossas atividades. Mas, pois bem, a Bíblia vai dizer que, aleluia, a linguagem do universo, Joselito, anuncia, proclamam a glória de Deus. O cosmo, ele tem, aleluia, esta função. Todo ser humano, seja ele de que religião ele for, até mesmo aqueles que são ateus, eles têm uma certeza que, oh, aleluia, não tem condição de alguém, um ser humano, aleluia, construir tudo como se foi feito. Ele sabe que existe alguém maior, ele sabe que existe um ser maior, um supremo Deus, o Criador de todo o firmamento. Se você parar para pensar, eu já fui interrogado por muitas perguntas dessa, pastor, mas aquelas pessoas que morreram sem ouvir o Evangelho, sem entender, sem ninguém pregar para eles, o firmamento anunciava a glória de Deus. Aleluia, o cosmo, os céus proclamavam a glória de Deus. Se você for talvez em uma aldeia onde tem ainda índios daqueles nativos realmente, você vai ver que ele, ao olhar para o sol, ele vai entender que aquilo ali é algo maior, algo supremo. Não tem como um ser humano criar aquilo. Ou seja, ele tem um entendimento. Todo ser humano em si, ele tem essa necessidade, essa consciência do divino, essa consciência de que nós precisamos de algo maior, que a nossa vida não só se limita nesta, e que a nossa vida não simplesmente está intrínseca somente aos prazeres transitórios desse mundo, mas que a nossa alma, o nosso espírito precisa de algo muito maior e mais profundo. E foi nesse pensamento que o apóstolo Paulo, escrevendo isso, que ele nos elegeu, nos escolheu. Para que ele nos escolheu? E aqui está, irmãos, aqui está dentro desse versículo, para sermos santos, para frutificarmos, para darmos frutos, para sermos de Deus, para sermos semelhante a Ele, para refletir Ele, para, aleluia, estar nele, andar nele, viver Ele, amar Ele. Porque tudo isso? Porque Ele primeiro fez tudo por nós. Eu olho este versículo e eu vejo a profundidade deste versículo. E quando eu olho para a humanidade, mesmo aqueles que não entendem, eles têm uma necessidade. E foi olhando nisso, meus irmãos, que eu olho a humanidade vazia. Por que vazia? Porque aquele que não tem Deus, ele é vazio. Aquele que não desfruta da presença de Deus, de conhecer Deus, entenda que ao conhecimento de Deus não vem só pela teologia. Não, aleluia, porque a teologia, apesar de muitos definirem como a estudo sobre Deus, mas na verdade é estudo, aleluia, não da pessoa, da personificação, mas daquilo que ele deixou como registro, daquilo, porque ele não precisa provar a ninguém que ele é Deus. A Bíblia começa a dizer em Gênesis: e Deus criou os céus, e Deus criou a terra. Ele não precisa provar a sua existência, ele não precisa ninguém especulá-lo para entender a Deus. Não, pelo contrário, a iniciativa sempre será do nosso Deus, do nosso Supremo Maior. Foi nesse texto que eu descobri, aleluia, que Deus, ele tem
se Ele nos elegeu nele, nós já somos abençoados em todas as regiões celestiais, e que nós precisamos mudar a nossa mentalidade, porque nós não estamos servindo a um Deus de qualquer religião, nós não estamos servindo a um Deus de uma humanidade vazia, mas nós estamos servindo a um Deus, aleluia, que ao olhar para o nada, Ele disse haja, e aleluia, as coisas passaram a existir. A um Deus que olha para os céus, que olha para as estrelas, que comanda o cosmos, que anuncia, aleluia, a sua glória. A um Deus que faz girar, que faz toda a natureza, o reino, aleluia, todos os reinos em sincronismo funcionar da maneira que Ele quer. É sobre esse Deus esta noite que eu quero lhe falar, que eu quero lhe dizer que Ele nos elegeu nele. Foi Ele, isso é muito profundo. Ele nos elegeu nele, não é em outro, não é em alguém. Não, nós não fomos injetados, aleluia, o corpo não foi injetado em nós, mas nós fomos injetados no corpo. Cristo nos colocou, aleluia. A igreja de Jesus, ela é brilhante, a igreja de Jesus, ela é pujante, a igreja de Jesus, ela é verdadeira, porque foi elegida nele, e não em homem, não em pensamento, não em filosofia de homem, mas em palavras eternas, em verdades absolutas, em fundamentos concretos. É sobre essa palavra esta noite que eu vos anuncio. Se você prestar atenção, você vai observar, meus amados irmãos, que se você olhar a humanidade vazia, você vai ver que vai imperar sobre os homens o egocentrismo. O que é isso, pastor? É o homem tomando o centro, aleluia, Deus, aleluia, ficando de lado, e o homem estando sempre olhando para si. Aí você vai ver uma humanidade também, meus amados irmãos, hedonista, que consiste na doutrina moral, em simplesmente buscar prazer para o único, para ele próprio. Eu estando bem, está tudo ok. O hedonismo, ele nos mostra e diz que se tudo der certo, então continua. Se der errado, o problema está em Deus. Mas não, a humanidade vazia, ele faz isso. Perceba o que nós estamos passando. Eu vi alguém esses dias verbalizar e dizer: onde é que está Deus em tudo isso? Deus continua no seu trono. Deus continua, aleluia, sendo Deus. Ele continua sendo Senhor. Ele continua amando a humanidade. Senão, do contrário, nada disso estava acontecendo. Ele continua interessado pelos homens. Ele continua tomando a iniciativa de buscar pecadores, de buscar homens que estão indo ao inferno. Mas nessa noite, este Deus que nos traz aqui é o mesmo que me manda te dizer: Ele desceu por amor de nós, provando que a iniciativa de querer você perto dele é dele. Eu olho e vejo o homem buscando em seus fracassos, e muitas das vezes transferindo culpas, porque está uma humanidade vazia. E ele começa a se questionar: o porquê eu estou aqui? Por que eu vim ao mundo? A minha vida serve de quê? Porque ele não entendeu. Entendeu o que, pastor? E ele está dizendo: e ele quem? Deus nos elegeu nele. Você vai entender esta noite. Ele nos elegeu nele. Oh, aleluias. Oh, aleluias. E aí, quando eu vejo esse texto nos dizendo isso, irmãos, eu vejo um Deus que sempre revela, se mostra para o homem. É um Deus que desde a antiguidade, se Ele nos elegeu nele, oh, aleluia, entenda isso, pelo amor de Deus. Todas as religiões, o cristianismo diferente das demais, porque todas as religiões, escute isso aqui, místicas, ela procura a cada dia, o homem em si, todas as religiões, estou falando todas,
diferente do cristianismo, ela se concentra na ascensão da alma até o ser divino. Pastor, o que é isso? Eu vou te explicar. É como se o homem buscasse por um Deus, ou buscassem na totalidade descobrir aquele Deus. E quando descobre aquele ser divino, todas as religiões mostram isso. Quando descobre aquele ser divino, então vai descobrindo as suas operações, o seu caráter, enfim, e por aí vai. E também eles conseguem dizer que ao buscar a todo esse ser divino, pelos seus méritos, pela se esmerar-se em determinado ponto, ou se esmerar-se em determinado regras ou sacrifícios, eles vão alcançar um patamar ou um ápice diante daquele ser divino. Pelos seus méritos eles conseguem atrair o favor daquele ser divino. Pelos sacrifícios, por meios, aleluias, de homens, por técnicas, eles conseguem atingir aquele ser divino e conseguem encontrá-lo. Todas as religiões falam isso. E elas dizem que você precisa praticar, até ser ou se tornar isso. Só que o cristianismo, ele é totalmente diferente. Jesus, ele disse: não foi vós que escolhestes mas eu vos escolhi a vós. O cristianismo é diferente, é um Deus descendo da glória, na sua totalidade, aleluias, se esvaziando, habitando entre homens. É um Deus vindo de encontro com o homem. É Deus vindo de encontro com a humanidade. É Deus tomando a iniciativa para os homens. Pastor, mas se eu me esmerar muito, Deus vai me amar mais? Não. Porque nada de nossos méritos, nada do que possamos fazer vai nos deixar maior de patamar diante dele. Pelo contrário, é ele que veio a nós. Por isso que a Bíblia diz em Filipenses: e ele, sendo igual a Deus, não usurpou ser igual ao mesmo, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma humana, e desceu e veio de encontro à humanidade. Porque o texto bíblico vai dizer que nenhum justo existia, porque o texto bíblico vai dizer que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas ele disse: eu resolvo me revelar a eles, eu resolvo me mostrar para ele. Oh, nós não estamos falando de um Deus secreto, nós não estamos falando de um evangelho de mistério, nós estamos falando de um evangelho, de um cristianismo simples, conciso, objetivo, prático e salvífico, porque na pessoa de Jesus nós encontramos salvação. Isso me encanta quando eu vejo isso. Eu vejo um Deus que vem, que sempre toma a iniciativa de ir contra o homem. Ei, por favor, entenda isso. Nada, João fala isso. João, primeira carta de João, você vai ler isso, capítulo 4, versículo 19. Ele vai dizer assim, ó: nós o amamos. Por que nós o amamos? Porque ele nos amou primeiro. Oh, aleluia. Essa é a dinâmica. É este Deus que eu estou falando para você. Sabe por que nós estamos aqui? Vamos cercar a mesa. Aleluia, pastor, porque eu sou bonzinho. Não, é porque ele nos amou primeiro. É porque ele tomou a iniciativa primeiro. É porque ele veio primeiro. É porque ele fez primeiro. É porque ele estendeu a mão. É porque ele te elegeu nele. É porque ele te escolheu nele. É porque ele te levantou em milhares e milhares de pessoas. Deus resolveu te amar. Se você não consegue dar glória e exaltar a Deus por isso, eu não sei com o que mais você vai se alegrar. Eu estou te dizendo que o Deus na sua totalidade, que Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, Transcendente, mas imanente, Ele
desceu para se revelar a homens que se tornam homens, aleluia, mais cheios da graça de Deus, mas homens que são dominados pelo Espírito Santo e que já têm garantia da sua salvação, não por mérito, mas por graça e misericórdia de Deus. Oh, aleluia, eu olho para esse texto e eu consigo enxergar. Olha para cá que eu estou encerrando. Tudo que começa em Deus termina onde? Em Deus. Repita comigo para nunca mais esquecer. Diga assim: tudo que começa em Deus termina em Deus. Entenda isso. Aleluias. Por isso que Jó disse que o pó vai voltar para a terra, mas o Espírito, tudo que começa em Deus termina em Deus. Nós somos elegidos nele. E nesses dias esse céu vai se rasgar. Ricardo, a trombeta vai tocar. E nós iremos para juntinho dele. Iremos reinar com ele. Aleluia, iremos dizer: valeu a pena, Senhor. Entender que fomos elegidos em ti. Entender que a nossa vida tem propósito. Entender para que eu fui salvo. Porque eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as obras. Aleluias. Eu entendi, Jesus, que alguma coisa, aleluia, aconteceu, oh, não por mérito meu, mas pela tua graça, pela tua bondade. O Senhor veio e me elegeu e me escolheu, e por isso eu entendo o teu chamado, e eu corro para os teus braços, e eu faço tudo, não porque sou bom, mas porque o Senhor fez tudo por mim primeiro. Veja isso aqui. Em Gênesis, a Bíblia vai dizer no capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus o céu e a terra. Deus está em primeiro lugar. No princípio Deus já existia. Eu só quero que você entenda isso. Eu estou concluindo agora. No princípio criou Deus. Deus já existia. Os céus e terra. E ele continua dizendo no versículo 26, ele olha para a terra e diz assim: façamos o homem. Façamos o homem. Quem disse isso? Deus. E ele fez o homem. Aleluia. A Bíblia diz que ele foi lá antes de formar o homem. Oh, aleluias. Ele foi no jardim, criou o jardim, plantas, tudo, preparou todo o ambiente para o homem sobreviver. Escuta isso aqui. Preparou todo o ambiente para o homem sobreviver. Alimento, plantação, enfim, tudo que você imaginar para a sobrevivência do homem. Então Deus prepara tudo, pega o homem e coloca o homem em uma terra que ele podia habitar, que ele podia se deleitar. Então Deus preparou tudo. Então Deus disse que os mares produzam os peixes, e assim o mar produziram os peixes. Então Deus foi à terra e disse: terra, produza todas as plantas, ervas, enfim. E a terra produziu. Deus foi criando as árvores, foi dizendo e tudo. Por isso que a gente entende isso, irmãos. Olha para cá que eu estou concluindo. Por isso que eu entendo isso aqui. Aí Deus criou tudo. Aí eu entendo. Deus foi lá, criou o homem, e nele foi elegido o homem. Pastor, por que o Senhor diz isso? Porque se você tirar um peixe fora da água, o que é que ele faz? O que é que acontece com o peixe? Ele vai morrer. Porque ele foi criado dali, ele foi formado dali da água. Se você pegar uma planta e tirar a planta do solo, o que é que vai acontecer? Ela vai morrer, porque ela foi criada ali. Ali é o habitat dela. Ah, você já deve ter entendido. Por isso a humanidade fora de Deus, ela está morta. Por isso você, por isso eu, por isso nós que estamos aqui fora de Deus, nós iremos morrer. Por quê? Porque o nosso habitat é nele, o nosso viver é ele. Paulo disse: que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Paulo ainda também vai dizer: é nele que nos movemos, existimos, vivemos, porque nós fomos gerados nele. Oh, aleluia. É isso
isso que esta noite o Espírito de Deus nos impulsiona esta noite para te dizer. Eu olho a prerrogativa de Deus. Deus estabelecendo. Olhe para cá. Deus cria o jardim. Coloca o homem com o jardim já pronto. E Deus vai encontrar o homem. E diz para ele: coma de todas as árvores, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você sabe da história. Eles desobedecem, comem da árvore proibida. E quando eles comem, eles percebem que estão nus, porque a glória de Deus saíram de cima dele. Então primeira coisa que eles fazem é o quê? Se esconder. E eles se escondem. Então lá vem Deus de encontro ao homem. Isso é princípio, irmão de Deus. Lá vem Deus passeando pelo jardim. E Adão ouve que Deus vinha caminhando em direção a ele. Então Adão vai e se esconde. E Deus pergunta: Adão, onde estás? Deus está procurando o homem. Escuta isso. Onde estás? Não é que Deus não sabia a geografia onde que Adão estava. Não, nada disso. Mas Deus pergunta: onde está o estado dele? Onde estás? Aí ele olha: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi, porque eu estou nessa situação. E Deus disse: quem disse para você? Aí o homem pega a responsabilidade e diz: foi a mulher que tu me destes. Eva, não, foi a serpente. Transferência de responsabilidade. Mas mesmo assim, Deus vai de encontro a eles. Não simplesmente para o julgá-lo somente, mas para discipliná-lo, para corrigir em amor, mostrando para ele que mesmo eles fazendo aquilo, eles foram elegidos em Deus, e que Deus traria ele de volta para o mesmo estado. Por isso que Jesus, no seu ministério terreno, quando ele estava aqui, ele disse assim: eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão perdidos. Porque aqueles que estão perdidos, eles vão ser achados, eles vão ser devolvidos ao estado interior. É uma restituição, é uma reabilitação. Deus, irmãos, aleluia, sempre a iniciativa de Deus vir em busca e de ter um relacionamento com o homem. E eu quero concluir nesse texto. Assim como ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Eu quero que você entenda esse texto com muita clareza. O Senhor nos elegeu, o Senhor nos chamou nele. Você acha que tudo isso que Deus está fazendo simplesmente por quê? Irmãos, Ele quer extrair de nós, Ele quer descobrir, Ele quer que você descubra, Ele quer que você entenda que a sua vida tem propósito. Eu sei que esses dias o que está acontecendo está deixando muita gente dispersa. Dispersa que eu digo fora do intento daquilo que Ele quer, daquilo que Ele está executando. Tem pessoas que não estão nem entendendo o que está acontecendo, que está alheio ao que Deus está executando na terra. Como igreja nós devemos fazer algumas perguntas. Como filhos de Deus, como elegidos nele, nós devemos fazer algumas perguntas. Eu falei isso aqui, vou repetir. Tem coisas que Deus quer parar na nossa vida. Sim, Ele quer parar. E tem coisa que Deus quer começar na nossa vida. E aí cabe a você entender o que é que Deus quer parar na sua vida e o que Deus quer começar na sua vida. Porque você foi elegido nele para você ser santo, irrepreensível, andar em amor. Nós o amamos, vou repetir, João 4,16, 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nada do que a gente fizer ou venhamos a fazer, é tudo simplesmente porque Ele fez primeiro. Ele nos deu o exemplo. E se Ele veio aqui, Ele veio com propósito. E em todas as suas palavras Ele disse: eu não vim aqui à toa, eu vim cumprir o propósito do meu Pai. Jesus estabeleceu a igreja, e nós precisamos manifestar. Nós não precisamos manifestar o reino de Deus na terra. Como é que se manifesta o reino de Deus? Entendendo que você foi elegido nele.
Eu concluo agora e peço que você fique de pé em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Amém. 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 Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Amém. De Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e os filhos dos teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e os teus filhos dos teus. Declara isso. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e os filhos dos teus. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. A presença seja em ti, ao cercares, onde fores, aonde entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, tua vinda, a tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é pelo Brasil. Sim. Anjos do céu declarando isso e dizendo amém. Baixinho, só a igreja declara isso. Amém. Amém.
favor de Deus, que o favor de Deus seja ao entrares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, Ele é por ti. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre o Brasil, seja sobre o mundo. Que o favor dele venha sobre nós esta noite. Oh, se você acredita nisso, você vai declarar amém, amém. Recebe, Jesus, é para ti, Senhor. Tu és o dono de tudo. Seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, teu trabalho, teu andar, teu sorrir. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, sobre a areia, mundo, sobre o Brasil. Sim! Bem baixo. Declara isso. Até ele escutar isso, os anjos dizem amém no céu, declarando a sua glória, declarando que ele está no controle de tudo. Coroas, a Bíblia diz que os anciãos tiram as suas coroas e ministra perante ele, dizendo amém. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele a majestade. E se a igreja pode dizer amém por isso, então diga amém.